Olá, estamos na segunda mensagem da série A Busca. Na semana passada falamos sobre a busca como a condição para o descanso, para a paz. E hoje estaremos falando sobre a busca, a condição para a superação dos medos. O texto que trago para refletirmos nessa tarde de domingo é o texto de Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27, diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é um texto maravilhoso para pensar sobre adversidades, para pensar sobre medos, sobre alguns momentos em que a nossa vida ela é colocada em risco e que nós somos testados na nossa fé, testados na nossa esperança. O texto fala de um momento em que Jesus, juntamente com seus discípulos, enfrentam uma grande tempestade no mar. Um mar bravio, o vento soprava forte e punha em risco aquela embarcação. O barco estava prestes a naufragar. O Senhor, olhando para aquele momento, ele olha com um olhar tranquilo. Mas os discípulos, ao olharem para aquele momento, para aquela situação, olham com um olhar carregado de ameaça, de medo, de pavor. O Senhor estava dormindo, enquanto esse primeiro olhar era lançado sobre a tempestade. O Senhor é acordado, é despertado pelos discípulos e aparece o segundo olhar, o olhar de Cristo, o olhar do Senhor sobre a tempestade. Existem duas formas de olharmos para a tempestade: com medo, com pavor, ou podemos olhar para a tempestade com ousadia. Veja que coisa interessante. O vento, o mar estavam revoltos e a palavra diz que a ameaça era a mesma, tanto para Jesus, que dormia no barco, como para os discípulos que estavam acordados. Qual era a diferença? Bom, já posto isto, agora há pouco compartilhei que era o olhar dos discípulos e o olhar de Cristo. O que é interessante é quando o Senhor, sendo acordado, despertado, há uma pergunta lançada sobre Jesus, aliás, um clamor, na verdade, uma indagação, um pedido de socorro, quando no verso o texto vem e diz: e seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, olha a fala dos discípulos: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Olha que coisa interessante. Primeiro, o reconhecimento da grandeza da tempestade. Segundo, o reconhecimento da insuficiência em resolver aquela situação. Os discípulos que estavam acostumados com o mar, eram pescadores na sua maioria, agora se sentem ameaçados, se sentem realmente numa situação de comprometimento e são tomados por um medo muito grande, por um pavor demasiado. E ao acordar Jesus, eles pedem por socorro, mostrando humildade, mostrando naquela atitude de busca a simplicidade, o reconhecimento da impotência pessoal e o reconhecimento do poder que estava sobre o Senhor, sobre aquele momento. O Senhor então diz aos discípulos: Por que temeis, homens de pouca fé? Aqui está então o ponto que eu quero trabalhar com um pouquinho mais de propriedade. O que estava em questão não era o tamanho da tempestade, mas era o tamanho da fé que habitava o coração e a alma dos discípulos. Normalmente o que põe em risco a nossa vida não são as ameaças externas, não são as ameaças que aqui aparecem na figura da tempestade, que tentam provocar em nós algum tipo de medo. O grande problema é o que se passa dentro de nós, é o que habita a nossa vida, no que tange a fé ou a incredulidade. O texto diz aqui que habitava o coração dos discípulos, naquela ocasião, não a fé, mas a incredulidade. E se a fé habitava, então habitava em proporções pequeninas, porque ele diz, homens de pouca fé. Era uma fé pequena, insuficiente. Normalmente nós damos valor demasiado para os problemas, para as lutas, mas esquecemos de olhar para Jesus.
O olhar de Jesus para a tempestade era um olhar tranquilo, um olhar de alguém que olhava para aquela situação e percebia, apesar de aparentemente estar sem controle, ele se entendia no controle pela sua intimidade com o Pai, pela sua fé, pela sua ousadia, pela sua capacidade em confiar no Pai. No entanto, os discípulos esquecem do poder de Deus, esquecem da soberania de Deus e olham apenas para a tempestade. Se nós somos daqueles que olhamos apenas para as tempestades, seremos tomados por muitos medos em quase todo o tempo da nossa vida. Portanto, o que deve habitar o nosso coração deve ser fé, porque, como eu dizia, o que assombra, na verdade, não é o tamanho da tempestade, mas a forma como eu encaro essa tempestade, a forma como eu olho para essa tempestade, a forma como eu a enfrento. Se eu olho para essa tempestade com um olhar de esperança, de fé, e a enfrento com ousadia no Senhor, então essa grande tempestade se transforma em só mais um desafio, possível de ser vencido com tranquilidade e com paz. A busca pelo Senhor é o segredo. A coisa estava realmente complicada, os discípulos estavam realmente apavorados, mas há um momento em que eles param e buscam socorro no Senhor. Param de olhar para a tempestade, param de olhar para aquilo que ameaçava, para aquilo que amedrontava e vai buscar o Senhor. Mesmo com o medo, vão buscar ao Senhor. E ao buscar ao Senhor, tem de Deus uma resposta. A Bíblia diz aqui que o Senhor, Ele repreende os ventos e o mar e segue-se uma grande bonança. Deus estabelece a paz naquele momento. Uma grande bonança passa a ser estabelecida naquele ambiente que de antemão estava realmente caótico, marcado pelo medo e pelo pavor. Como você tem olhado para as suas tempestades? Existem tempestades que são externas a nós, como, por exemplo, o desemprego, a enfermidade de um ente querido, uma situação complicada no relacionamento, situações externas a nós. E há outras tempestades que habitam o nosso íntimo, nossos temores, nossos medos, assombros, nossas angústias, nossas crises, traumas, sejam elas externas ou internas. Como você tem olhado para as suas tempestades? Se o seu olhar é o olhar de Cristo, o olhar de alguém que olha com esperança e com fé, com ousadia por confiar plenamente no Pai, no Senhor dos Senhores, então essa tempestade, ela se dilui e se estabelece uma bonança. Veja só que coisa importante, o grande segredo aqui está na busca. É enquanto os discípulos buscavam o Senhor, buscavam a Deus, que eles encontraram a condição para a superação dos medos. Os medos foram vencidos a partir da busca. Porque quando buscamos a Deus, o Senhor assume o controle e Ele vai dizer para as tempestades da nossa vida, vai dar ordem ao mar e ao vento que sopra forte, aquietem, e o vento e o mar se aquietarão. E há de estabelecer uma paz muito grande, uma bonança profunda, e as tempestades estarão se diluindo e não mais nos assombrarão. Você tem buscado a Deus quando você é ameaçado por alguma tempestade na sua vida? Bom, é comum nós fugirmos das tempestades. É comum, quando ameaçados, buscarmos um subterfúgio, um refúgio natural. Mas se é um refúgio que devemos encontrar, esse refúgio é o Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. É nele que precisamos encontrar o refúgio, para que possamos sorrir, mesmo no meio das nossas tempestades. Busca a Deus. Não abra mão desse valor tão precioso que é a fé. Busque ao Senhor. Não se renda às tempestades. Não fique temeroso, assombrado. Não fique neutralizado, apavorado. Ao contrário disto, mesmo com seus medos, vá até Deus. Diga: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. Não estou sabendo lidar com essa situação, mas eu creio no Senhor. Eu sei que Tu és capaz de repreender o mar e o vento, e eles te obedecerão. E as tempestades darão lugar à bonança. Busque a Deus, clame pelo Senhor. E aí você vai entender que essa busca pelo Senhor será a condição para você superar os seus medos. Nós podemos superar nossos medos de muitas maneiras, mas o jeito mais eficaz e permanente para a solução dos nossos temores é buscar ao Senhor. Como dizia o profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço com a destra da minha justiça. Que Deus te abençoe,
que você possa buscar a Deus e que você possa superar os seus medos por esse processo de busca pelo Senhor, encontrando nele o caminho para a bonança e que as tempestades se diluam e você possa encontrar coragem e sorriso para caminhar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.